paz do Senhor, meus queridos e amados internautas que me ouvem através desse canal de bênção, ao qual podemos transmitir a mensagem da Palavra de Deus. Antes eu gostaria de fazer uma breve oração ao nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento maravilhoso de oração, Senhor do céu e da terra, te agradeço por essa oportunidade, Senhor, poder orar, te adorar e ler a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu quero te louvar, te bendizer pela oportunidade que tenho agora. Senhor, usa a minha vida, usa meus lábios, Senhor. Abençoa cada ouvinte que vai estar do outro lado, Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo. Sei que o Senhor tem uma palavra, Senhor, em cada coração. Tu és aquele que transforma, Senhor, aquele que sara, fortalece, renova, aquele que muda a história do pecador. Estende as tuas mãos e confirma a tua bênção neste momento, e que assim seja. Amém. Vamos ler, meus amados, Daniel, capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Amém, meus irmãos. Só até aqui esses 3 versículos. Vamos nesse momento prestar bastante atenção, meus irmãos, o que o Senhor quer, na verdade, assim, revelar aos corações que ouve agora. Aqui rei Nabucodonosor, um homem de muita autoridade e poder. Na época, segundo a história, Nabucodonosor, ele era um homem que tinha um poderio exaltado sobre as suas mãos. Ele tinha autoridade extrema, porque ele poderia matar quem ele quisesse matar, deixar vivo quem ele quisesse, porque no seu reinado ele era um rei de toda a terra, segundo a palavra. Ele sendo um rei de tamanha autoridade, este rei, Deus tinha um propósito em dar para ele um sonho. Para esse sonho também ter uma interpretação. Sabemos que a interpretação, ela vem de Deus. A interpretação, ela não vem de nós, do homem, seres humanos, por nossa vontade. Aqui o rei teve esse sonho e ele perturbou-se muito o seu coração. Ele ficou muito interessado em saber o que poderia ser o seu sonho. Ele queria uma interpretação, ele queria ter um entendimento, porque até então eu acredito que ele não teve esse sonho na sua vida. Primeira vez um sonho assombrador, a ponto de ele ficar perturbado, o seu espírito, e ficar a ponto de se entristecer em si, seu coração, e se interessar em saber. Aí o rei Nabucodonosor procurou alguém do seu reinado que interpretasse para ele. Aí, segundo a palavra, ele foi atrás dos caldeus, dos adivinhadores, das pessoas sábias, ali no seu reinado, né? Mas, segundo a Bíblia, ele não obteve sucesso, porque aquelas pessoas que estavam mais próximo dele, que se aproximou do rei para trazer uma palavra, um discernimento, um conforto para o espírito, para o coração do rei, eles não obtiveram sucesso. De antemão, eles pediram para que o rei dissesse qual seria o sonho, mas o rei o repreendeu.
porque o rei queria uma interpretação sadia, perfeita, que ele viesse a se confortar. Mas ele não obteve sucesso, ele decretou até então a morte de todos os adivinhos, enfim, toda a linhagem, aquele povo que estava, né, ali a serviço do rei, servindo o rei. E até então, nesse povo, né, também o Daniel, né, no caso, estaria envolvido. Quando o Daniel soube da situação que era para matar aquelas pessoas sábios ali, até então, que se colocava como sábios, mas não teve a capacidade para discernir o sonho do rei. Aí o rei, furioso, revoltado, decretou a morte dos tais todos. Daniel, sabendo até então, Daniel foi até mandou mensagem para o rei, eu creio que conversou com as autoridades mais próximas, né? Pediu um tempo para o rei. E o rei então deu uma oportunidade que a Bíblia não narra que se Daniel pediu ali 1 hora, meio-dia, 3 dias, um dia inteiro, enfim. Ele foi orar a Deus, pediu um tempo, o rei deu um tempo para matar todas as pessoas, e na linhagem de Daniel iria também rolar o pescoço dele. Claro que ele iria também perecer. Mas Daniel pediu um tempo, foi orar, buscar Deus. Deus revelou para Daniel a situação. Deus trouxe para Daniel o discernimento. Meus amados, Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. Deus, Ele sabe o ontem, o hoje, e Ele sabe o amanhã. Deus, Ele sabe o princípio, Deus sabe o meio, Deus sabe o fim de todos os tempos e todas as eras. Deus, Ele é um Deus que ele não precisa de ninguém para aconselhar, para orientar. Deus, ele sempre é Deus. Segundo a palavra, Deus, ele não teve princípio, e Deus, ele não vai ter fim. Deus, ele sempre é Deus. E Deus, ele sabe todas as coisas. Daniel se humilhou em oração pedindo uma palavra, pedindo para que Deus desse um discernimento, falasse com ele. Deus revelou para Daniel. Deus revelou para ele o sonho do rei. E Daniel então se alegrou. Daniel se alegrou muito e foi perante o rei e entregou para o rei a mensagem que o rei precisava. A mensagem saudável, sadia, a interpretação real. Quando nós temos uma interpretação, meus irmãos, nós sentimos já de princípio, quando alguém começa a narrar, transmitir, nós sabemos se é vindo de Deus, se não é. Se tem algo de Deus naquela mensagem, naquela interpretação, aquela situação, se Deus está envolvido ou não, se provém de Deus ou se não provém. Mas quem que traz em nosso coração esta situação espiritual? O próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele nos dá entendimento, discernimento, compreensão. Ele nos traz as revelações da palavra. Amém? Aqui, meus amados, esse livro de Daniel, nós sabemos que é um livro às vezes meio complicado. Muitos têm por um livro, devido ser um livro afigurativo, acerca de vários textos, mas ele é um livro profético, podemos dizer assim, né? A maior parte profético, né? Da palavra do Senhor. Nós sabemos que Deus, a Bíblia, nós começando em Gênesis ali, Gênesis é um livro histórico. A maioria das narrações é histórica, mas logo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós já vemos ali um versículo profético. Sabemos que a Bíblia ela é cheia, é recheada de profecias, desde Gênesis até Apocalipse. Tem livro no Velho Testamento que ele não traz profecias. Existe livro que traz. Por exemplo, o livro de Isaías é um livro profético. É um livro histórico também, porque, por exemplo, o livro de Isaías 38 fala do rei Ezequias,
cura maravilhosa do rei Ezequias. Ali é uma história de um rei que foi curado através de uma humilhação. O profeta entregou para ele uma mensagem, Deus usou o profeta. Mas é um livro ali, por exemplo, Isaías 9. Isaías 9 é profecia do Messias, que iria nascer, com exatidão cumpriu. Então é recheado de profecia o livro de Isaías. Ele tem muitos pregadores. É conhecido o livro de Isaías como livro messiânico, devido a tantas profecias magníficas da vinda do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, muitas das vezes, meus amados, nós precisamos orar, buscar de Deus discernimento. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é interpretada através da oração, através da humilhação. Quando nós humilhamos para o Senhor em oração, nós buscamos com humildade, Deus ele nos fortalece, Ele nos renova, Ele nos traz sabedoria e compreensão. E nós começamos a compreender a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo traz, ele esclarece no nosso coração quando nós estamos meditando, quando nós estamos investigando, quando nós estamos buscando entender um texto, um livro, um versículo, nós estamos interessados. Deus vê que a gente está interessado em adquirir um conhecimento. Aí o Espírito Santo se alegra, se agrada dessas coisas, aí ele nos ajuda, nos auxilia. Isso é muito maravilhoso. A palavra de Deus, ela é extraordinária. Nós podemos ver também no livro dos evangelhos, os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. São livros históricos. Nós trazendo na escala profética, né? Na escala profética nós vamos compreender que ali existe, meus amados, ali no livro, por exemplo, de Mateus 24 e 25, ali é uma situação profética. São ali 2 textos proféticos. Mas é um livro de história, ali é história. Por exemplo, o leproso purificado, a história do leproso que foi purificado, curas maravilhosas, atos, né, verídico ocorrido, né, pela bondade, pela misericórdia de Deus. É um livro histórico, mas existem profecias. Então nós vemos assim que a Bíblia ela nos traz profecias. Mesmo às vezes em livro histórico nós encontramos algumas profecias. E nós vamos também, por exemplo, aquele livro de Mateus 25, a Bíblia fala das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Nós sabemos que ali no livro de Mateus 25, Jesus usou ali, por exemplo, um costume judaico, né? Um costume judaico, uma festa de casamento judaico. Jesus usou para fazer, né, como que uma parábola, uma comparação ali. De uma sequência vindoura, de um futuro. Ali, por exemplo, 10 virgens estavam com suas lamparinas nas mãos, mas 5 estavam com a lamparina acesa, cheia de azeite. O azeite, nós afiguramos assim a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia ela traz o Espírito Santo como uma pomba, né? Água, como o azeite. Ele trazemos assim a pessoa do Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo. Ela figura o Espírito Santo. Então ali as 5 virgens prudentes estavam atentas, vigiando, santificada, preparada, né? Pronta para as bodas. Elas estavam com a lamparina ali acesa, porque o azeite alimentava a lamparina. Na verdade, na festa judaica, na época, eles usavam. À meia-noite, o noivo chegava no ambiente, os convidados com a lamparina acesa na mão, ficava preparado para entrar na festa, no salão, no ambiente que estava preparado para aquela festa de casamento. Isso lá no sistema dos judeus na época. Aí à meia-noite os convidados teriam que ter a lamparina acesa e entrar quando o noivo entrava na festa. Mas aí aquelas 5 prudentes estavam com a lamparina acesa, estava preparada. Aquelas 5 loucas, elas estavam com a lamparina apagada.
isto é, elas adormeceram. Quando o noivo chegou para a festa lá de casamento, a que estava preparada, entraram, estava acesa a lamparina, elas entraram, elas estavam esperando, elas estavam lá, claro, se comportando como um convidado, para dar honra ao ilustre noivo lá da festa. E daí aquelas 5 loucas que adormeceram, elas perderam a festa, por quê? Elas estavam dormindo, perderam. Então Jesus usou aquela festa de casamento para nos orientar, para nós ficarmos apercebidos. Está com as nossas lamparinas acesas. E como que a nossa lamparina pode estar acesa hoje, agora, na atualidade? Claro que nós temos que ter azeite na lamparina. Mas que azeite? O Espírito Santo. O Espírito de Deus, Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então, aquele pecador que aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe o azeite. Aquela pessoa que está em treva, no pecado, na vaidade, no orgulho, na mentira, vivendo a vida dissoluta de qualquer maneira. Ele está no escuro, na escuridão deste mundo. Mas quando ele aceita Jesus Cristo de Nazaré, ele recebe gratuitamente, de presente, o Espírito Santo da glória de Deus. Aí a luz do céu, a luz de Deus entra no coração desse pecador arrependido. Então ele passa a ter o azeite nele, que é o Espírito Santo no seu coração. Aí ele passa a ser dominado pelo Espírito Santo. No pensamento dele é diferente, os atos dele é diferente, ele recebe temor de Deus, ele passa a ter uma vida diferenciada. Por quê? Por que o cristão é destacado neste mundo? Porque ele é a luz do mundo. Porque nós, em São Mateus, Jesus compara nós como sal da terra. Por que sal? Sal é um tempero, é o principal tempero que nós temos no nosso planeta, é o sal. Você pode pegar aí 1001 qualidade de tempero numa mesa para fazer um tempero de um churrasco, por exemplo. Como que você pode colocar todos os temperos, mas se não pôr o sal, você não vai conseguir saciar a carne porque está faltando alguma coisa. Mas dispensa todos os temperos, coloca só o sal na carne e coloque a sal. Você vai saborear deliciosamente, porque o sal se destaca. Então o cristão na terra, nós somos o sal da terra. Então os crentes, verdadeiramente, ele faz diferença nesse mundo tenebroso de treva. Faz diferença, isso é maravilhoso demais. É muito grande a honra que Deus dá para o homem, para o ser humano. Quando falamos homem, nós estamos falando todos de igual modo, né? Falamos homem, nós estamos falando todos, porque Deus criou o homem, depois Deus fez a mulher da costela do homem, isto é, Deus primeiro fez o varão, depois Deus fez a varoa. E, na verdade, o varão não provém da mulher, a mulher provém do varão, isto se narra no livro de Gênesis. Mas voltando ao texto, meus irmãos, é maravilhoso demais nós sermos a luz do mundo e o sal da terra, isto é, ter o Espírito Santo. Mas nós, acerca de história, né? Profecia e história. Falando de história, vamos, por exemplo, livro de Revelação, Apocalipse. Na minha ótica, na minha visão, o livro de Apocalipse, ele é um livro revelador. Revelador de situações futuras. Revelação do fim. Eu creio que falta pouco. Eu creio que iminentemente Jesus vai voltar a qualquer instante. Nós estamos vendo, né, que tudo que está acontecendo no planeta, ele está assim, fechando o quebra-cabeça espiritual, né? Como que um grande quebra-cabeça, no sentido espiritual, as coisas estão encaixando. E nós estamos vivendo, eu creio que já na era do fim. Então o livro de Apocalipse, ele não é assim um livro histórico, claro, né? Ele é um livro assim profético. E é muito maravilhoso a revelação que tem no livro de Apocalipse. Eu creio assim que às vezes é meio um pouco assim complicado, muitos acham, né, o livro de Apocalipse para compreender. Mas nós vemos assim que devido a muitas figuras. Por exemplo, o livro de Apocalipse fala ali de dragão, mulher, a mulher vestida de sol. Essas figuras, às vezes, muito se complicam, mas veja bem, se nós orar, buscar de Deus, como eu já narrei antes, agora há pouco tempo, se nós se humilhar, quem traz as interpretações, claro, é nós buscando conhecimento e orando, pedindo ajuda para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é mestre, ele é o mestre, o grande mestre
É Ele que tudo sabe, tudo vê e tudo pode fazer. Então nós pedindo, Ele dá para quem o quiser buscar, receber. Então nós vemos que, nós sabemos que na escala profética, por exemplo, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, quando falamos ali em mulher, é mulher mesmo. Quando fala em água, é água. Quando fala em azeite, é azeite. Porque é um livro histórico. Mas na escala profética, nós, quando fala mulher, nós sabemos que dali estamos falando de igreja. Na escala profética, na Bíblia, a mulher é a igreja. Por exemplo, no livro de Isaías, Isaías capítulo 4, verso 1, a Bíblia revela ali, assim, que naquele dia, né, 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo, tire o nosso opróbrio. Queremos tão somente comer do nosso pão, vestir de nossas vestes, né? Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, quer dizer, ali fala de uma situação profética, né? No futuro, né? Que isso iria chegar, que nós até estamos vivendo momentos semelhantes, né? Onde, por exemplo, alguém, a igreja que aceita Jesus, a igreja que fala de Jesus, a igreja que é de Jesus, é de Deus, né? Uma igreja cristã, estamos narrando aqui, mas que não aceita a santificação, não aceita, né, se humilhar, buscar diante de Deus. Aí, essa igreja, por exemplo, ela quer ser chamada pelo nome de Jesus, ela quer, tira na sua própria, por exemplo, está escrito ali Isaías capítulo 4, né, no versículo 1, ali a seguir, de nós, nossos pecados, nossa imundícia, nos santifica, mas queremos ser chamados só pelo teu nome. Queremos vestir nossas vestes, quer dizer, as nossas vestes, as vestes de qualquer maneira, isso é, aonde não tem santificação, as vestes espirituais, isso é, a nossa doutrina, nós vamos viver, ser um cristão do nosso jeito. Pessoas que não querem sujeitar, a igreja que não quer sujeitar a palavra de Deus, sujeitar a santificação do corpo, da alma e do espírito. Nós temos que ser santos de toda a nossa maneira de viver, revelar a palavra. Então, nós precisamos buscar discernimento através do Espírito Santo orando. É Ele que nos dá discernimento. Como nós devemos viver? Como nós devemos se comportar diante desse mundo cruel? O mundo jaz no maligno, a Bíblia nos revela, o apóstolo João, já há mais de 2000 anos atrás, o mundo jaz no maligno. Hoje nós precisamos ter muito cuidado para ser um cristão diante de Deus e para dar o testemunho diante dos homens. Alguém tem que olhar para você, meu querido internauta, meu querido irmão que me ouve. Alguém vai olhar para você, o mundo vai dizer, não, esse camarada é diferente, essa mulher é diferente, ele lá, porque eles vão ver em você lá, não porque você está vestindo uma roupa diferente, não. Ele vai ver em você um gesto diferente. Na tua maneira de caminhar, de ser, de falar, de agir. Por quê? Porque alguém vai ver em você uma glória. Ele não vai entender que é uma glória, mas é uma glória, é o Espírito Santo que está em você. Aí alguém vai perceber que você é diferente. O homem, a mulher é diferente demais. Por quê? Porque ele vai ver algo diferente. Às vezes não vai nem conseguir discernir isso. Mas ele vai conseguir compreender assim, que alguma coisa não dá certo, porque a pessoa é diferente. Muitos às vezes compreendem, porque é um cristão, mas tem pessoas às vezes que não é um cristão ainda. Mas mesmo assim, meus amados, às vezes até uma pessoa que ainda não é um cristão vai perceber assim que a pessoa é diferente, é meiga, mansa, no falar, no agir. Então isso é algo maravilhoso, e isso é uma honra muito grande que Deus dá para nós pecadores, né? A sua glória, o seu Espírito, a sua graça maravilhosa, salvadora, libertadora. Amém? Então, meus queridos ouvintes, esta palavra que Deus traz em nosso coração, eu fico muito contente, porque eu sei que Deus me deu esta oportunidade de poder transmitir, né, esses textos que nós abordamos, né, com a ajuda do Espírito Santo que me auxilia neste momento. Eu quero encerrar esse texto, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero abençoar a tua vida através de uma oração. Eu quero pedir para Deus iluminar você. Você que ainda não tomou tua decisão, você que me ouve, quem sabe você ainda tem vontade de ser um cristão, tem vontade de aceitar Jesus, não consegue, ainda não tomou, você acha que vai esperar mais um pouco, mas eu
eu tenho um conselho para te dizer: não tarde chegar aos pés de Cristo. Cristo está te esperando agora com os dois braços abertos para te apoiar, para te abençoar, para te libertar. Ele quer salvar a tua alma, Ele quer mudar a tua história. Amém? Eu vou fazer uma oração para você, uma breve oração, e nós vamos encerrar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, Deus de toda honra, toda glória, toda força e todo poder, meu Deus, quero te agradecer primeiramente por esta oportunidade magnífica que o Senhor me concedeu, Senhor. Gravar esse áudio, narrar sobre essas palavras que o Senhor assim me auxiliou e pôs em meu coração. Abençoa cada ouvinte neste momento. Muda a história desse homem e desta mulher. Abençoa meus queridos irmãos cristãos, Senhor, que me ouve também. Dá para eles a graça do Teu Espírito Santo. Dá para eles a sabedoria que eles tanto têm almejado e buscado. Faz acontecer o milagre espiritual. Eu te peço nesse momento, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que é santo e maravilhoso, e que assim seja. Amém.